Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma notícia extremamente positiva para as ações da BR Partners, Banco Itaú, Banco do Brasil e as ações da Petrobras. Pessoal, nessa notícia que eu vou trazer aqui para vocês, essas ações podem trazer grandes dividendos para o longo prazo e ainda se valorizar fortemente na bolsa. Por isso que já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque a última que eu vou citar aqui para vocês pode pagar um dividendo extremamente alto já no curto prazo e ainda tem um grande potencial de valorização. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que todas as ações que eu vou citar aqui nesse vídeo, Banco do Brasil, Itaú, BR Partners e Petrobras, eu tenho na carteira do canal. Banco do Brasil representa a maior posição da carteira, Itaú representa a segunda maior posição, BR Partners representa a terceira maior posição e a Petrobras representa a quinta maior posição da carteira do canal. Tá bom, Pablo, o que é essa notícia que eu tô super curioso? Imagino, eu também, pessoal, quando vi essa notícia aqui fiquei bastante surpreso, tá? Porque olha só, Petrobras pode pagar até R$ 10 por ação em dividendos e acende alerta de oportunidade no Banco do Brasil, BR Partners e Itaú. Perceba que projeções de casas de análise indicam que a Petrobras pode entregar um dos maiores dividendos de sua história, enquanto o Banco do Brasil e a BR Partners e o Itaú entram no radar com forte potencial de valorização. Indo diretamente por partes, pessoal, começando aqui com as ações da Petrobras, o que acontece é o seguinte, tá? Petrobras hoje está muito barata por vários motivos aparentemente interessantes. O primeiro motivo é o alto dividend yield. Perceba que a empresa, mesmo com uma desvalorização no preço do barril do petróleo, ela tem tido alta de resultados, alta no lucro, e hoje ela está pagando um dividendo ali na faixa de 10 a 12% ao ano na média, tá? E o mais interessante é que hoje ela negocia múltiplos baixos. Perceba que hoje temos um EV sobre EBITDA na faixa de 4. A média da empresa é negociada em 8, mais ou menos, né? 8 vezes, 7,5. Isso já implica, somente com a geração de caixa que a Petrobras tem tido anualmente, para ela ser precificada pelo seu EBITDA médio, descontando a dívida líquida, o potencial de valorização nas ações seria de 298%, apenas para a empresa regredir a sua média histórica. Fora que se ela ficar pagando um dividendo mínimo acima de $40 por barril na faixa de 4 bilhões de dólares e ainda por cima ser negociada por múltiplos baixos, o combo de retorno poderia ser bastante interessante. É justamente isso que a notícia fala, tá? Perceba que se o petróleo permanecer acima de $40, né, a gente pode ver yields de 9 até mesmo 15% ao ano. E a notícia diz, ó, que o EV sobre EBITDA para ações cíclicas, pessoal, é preferível que a gente utilize o EV sobre EBITDA, porque o lucro líquido sofre muitas distorções por questões cambiais, questões fiscais, né? Por isso que a gente tem de usar o EBITDA, que é a geração de caixa aqui da empresa. Perceba que o potencial de alta nas ações da Petro poderia ser de 292%. E perceba que a margem equatorial, que é um novo polo exploratório que pode dobrar a capacidade de produção da Petrobras nos próximos anos e ainda destravar valor e potencial para mais dividendos. Então, Petrobras aí seria uma das grandes oportunidades. Hoje eu tenho na carteira e representa 7,29% da carteira total. E não para por aí. Temos o gigante Banco do Brasil, tá? Sendo negociado com PVP de 0,69, chance de alta superior a 100%. A notícia, pessoal, na minha visão, está muito correta. Primeiro que a notícia visa o quê? Basicamente, o Banco do Brasil voltou ao radar após recuar para a faixa de 21,88, negociando apenas de 0,69 vezes o seu valor patrimonial. O Banco do Brasil, quando a gente pega aqui uma média longa, perceba que ele é negociado em uma média aproximada de uma vez valor patrimonial. Somente para o Banco do Brasil retornar à sua média histórica, as ações precisariam subir
42% na cotação. Porém, não é só isso, tá? Projeções indicam que com uma queda na taxa Selic para o ano que vem na faixa de 12,5% ao ano em 2026, tende a impulsionar os resultados do Banco do Brasil. O banco tem passado uma dificuldade muito pontual ligada ao agronegócio no ano de 2025, tá? Já para 2026, com a recuperação no preço da soja, recuperação no preço do milho, que tem ali uma forte exposição na carteira agro do Banco do Brasil, já uma redução na Selic pode beneficiar o agronegócio como um todo e baratear o custo de captação do Banco do Brasil, pode fazer o resultado do banco voltar a ter ali um lucro melhor. Perceba que as projeções confirmam que o banco possa lucrar 24 a 25 bi para 2026, recuperar o payout próximo de 40%. A própria gestão falou, né, que se o lucro voltar a crescer normalmente, voltando ali para um patamar de 24 a 25 bilhões, que daria um ROI anualizado pelo menos ali acima do seu custo de capital, de 13,4% ao ano, tá? Ele poderia até deliberar dividendos extraordinários previstos pela gestão e ainda voltar a ter um payout de 40%, que pode fazer o Banco do Brasil voltar a ter um yield próximo de 7 a 8% ao ano, já para 2026. E para 2027, com a recuperação total do banco, ele poderia voltar a ser o que ele era antes de toda essa crise, tá? E perceba que pela notícia a gente vê um potencial de alta de 113% no preço. Será que isso é real? Eu acredito que sim, tá, pessoal? Porque se a gente coloca aqui, ó, o preço justo do próprio Graham, e até mesmo olhando pela lupa do valor patrimonial que o banco negocia em mercados de alta, ó, 1,5 vezes de PVP e dividido por 0,70, potencial de alta, colocando aqui, de 114%. Fora que pelo preço justo do Benjamin Graham, nas ações do Banco do Brasil, supondo um LPA, quando o banco se recuperar para esta faixa de 25 bi de lucro, podemos ter um LPA de 4. Então, né, 22,5 vezes 4,36 vezes o valor patrimonial de 32 lá no futuro, tá? Vamos refazer aqui o cálculo, que saiu algumas questõezinhas erradas, né? Fazendo aqui vezes o valor patrimonial do Banco do Brasil no futuro. Então, a gente poderia ter R$ 56,00 de preço justo, que dividido pelo preço atual de tela das ações do banco, temos um potencial de alta, né, de 154%, confirmando que a notícia acertou em cheio nas projeções para Banco do Brasil. Inclusive, ficou muito próximo da minha projeção, que vê um lucro ali na faixa de 24 a 28 bilhões para 2016 num cenário conservador, já com a recuperação do agro e já da redução da Selic, poderia já trazer um resultado positivo para Banco do Brasil. E BR Partners, tá? Com dividendo superior a R$1 por ação, já falei aqui para os meus inscritos, tá, na parte de comunidade, que ela vai pagar esse R$1 por ação. BR Partners representa 16% da carteira do canal, depois de amanhã, no dia 26. No caso, eu consegui adiantar esse dividendo, pessoal, tá? Então no dia 26 vocês não verão aporte aqui na carteira, por quê, né? Porque no dia 21... vindo aqui diretamente na parte de lançamentos, perceba que calculando pela minha quantidade de ações que eu tenho nas ações da BRBI, na época eu tinha 1.644 ações. Eu ia receber um dividendo, vou receber a princípio, de 1.676. Porém, eu adiantei, tá? Eu consegui adiantar o dividendo da BR Partners com caixa que eu tinha guardado. Eu usei para comprar ações do Banco Itaú e usei para comprar uma ação da própria BR Partners. Somando tudo aí, eu comprei 47 ações de Itaú e uma ação de BR Partners com o próprio dividendo da empresa de forma adiantada. Então, no dia 26 eu vou pegar esse dividendo e recompor novamente o meu caixa. Então, se você consegue fazer esses adiantamentos, é interessante, tá? Que você se antecipa o mercado e consegue pagar mais barato. Mas não é sempre que eu vou conseguir fazer isso, tá, pessoal? De fato, é melhor você esperar o dividendo cair na conta para você reaplicar ou dar no mesmo, depende da sua capacidade financeira, obviamente. Indo aqui diretamente na BR Partners, pessoal, a gente vê que a própria notícia cita o quê, né? Que é uma microcap do setor de investment bank que entrou no radar após anunciar um dividendo de R$1 por ação, e a empresa cresce a uma taxa média de 20% ao ano desde o IPO, com uma estrutura enxuta e sem risco de crédito. Perceba que mesmo após essa alta nas ações da BRBI, a gente ainda tem um PEG ratio do Peter Lynch abaixo de sua média, negociando em 0,58, possibilidade de dobrar a receita com a normalização do fluxo de capital estrangeiro, e a notícia que prevê um potencial de valorização de 172% para as ações da BR Partners. Isso seria, pessoal, com ela cotada hoje ali a R$19,30, eu concordo com essa notícia, porque tecnicamente uma baixa da Selic fomenta, né, a recuperação dos bancos de investimento. Ele pode ganhar através de IPO, através de mercado de dívida, através ali de gestão de grandes fortunas, né? E o mercado, com uma alta do lucro líquido, poderia jogar o preço das ações a um patamar mais justo. E perceba que hoje mesmo ela 11 vezes lucra, a média de negociar em 13 e até 20 vezes em mercado de alta. Então 19,32 mais 172% de alta, teríamos uma BRBI cotada ali
aos seus R$ 33, mais ou menos, né? Colocando justamente essa alta de 172% nas cotações da empresa. Então, ver a empresa negociando esse nível não seria nada irreal, tá? E ela ainda seria uma empresa pequena, seria uma small cap com 4 bi de valor de mercado se isso acontecesse. Hoje ela vale na bolsa 2 bi. Ela já tem tido aumento de liquidez nas ações, crescimento do lucro líquido a uma taxa interessante, um bom repasse de proventos, fora esse extraordinário pelo excesso de capital que ela paga todo ano. Por isso que eu também tenho na carteira do canal, tá? Perceba que Petro, BR Partners e Banco do Brasil representam posições interessantes na carteira. Eu posso me aproveitar tanto de uma alta nas ações, como também bons pagamentos de dividendos. E por fim, pessoal, no fim da notícia temos quem? Ele mesmo, o gigante do capitalismo aqui no Brasil, tá? O Itaú Unibanco, o dividendo extraordinário previsto para fevereiro com um potencial de upside, já que esse extraordinário do Itaú, pessoal, tende a ser extremamente monstruoso, tá? A notícia prevê, notícias que estão circulando no mercado financeiro, que o Itaú, ele tem um excesso de capital de 28 bilhões de reais. Pablo, traduz isso para nós, pelo amor de Deus, tá deixando a gente ansioso. Bom, o que acontece, pessoal? Se o Itaú pagar tudo isso em proventos, que ele vai pagar, eu tenho certeza, porque ele costuma pagar de fevereiro de cada ano um provento extraordinário para o investidor, ele vai distribuir um dividendo aproximado de R$ 2,59 por cada ação. Só que aí é que tá, o Banco Itaú também anunciou um dividendo trimestral para dezembro, que tem sido numa faixa de 0,70 a 0,60 por trimestre. Então, supondo que ele pague esse extraordinário mais o dividendo operacional do Banco Itaú, poderemos ter um dividendo de 3 a 3,29 por ação para fevereiro de 2026. Nas cotações atuais do Itaú, isso representaria, tá, aproximadamente um dividendo de 9,2%. Então é muito alto. O Itaú pagaria muito proveito graças ao seu extraordinário. Sabe quanto que eu poderia receber? Até lá eu vou ter mais ações do Itaú, claro, né? Eu vou ter ali mais ou menos umas 1.150 a 1.200 ações do banco. Essas são as minhas estimativas. Mas supondo só com as ações que eu tenho aqui em carteira, supondo que esse anúncio viesse para hoje mesmo, basicamente eu já iria receber uma renda aproximada de R$ 3.500 com ações do Itaú. Eu iria pegar esse dividendo e comprar mais ações do próprio banco ou ações de outras empresas, claro, isso caso ele subisse muito aqui na carteira, que eu não acho. Eu acho o Banco Itaú, mesmo a R$ 35 barato. E a própria notícia prevê isso, tá? Porque mesmo que ele está girando com um PL de 8,5 vezes, que pode ser visto como esticado por parte de agentes do mercado financeiro, o banco ainda tem espaço para alta, já que a média histórica costuma ser de 12 a 13 vezes. Para um banco de altíssima qualidade como o Itaú, ser negociado acima de R$ 50 por ação seria totalmente mediano. E em mercados de alta, o banco já chegou a ser negociado em 17 a 20 vezes lucro. Ó, pessoal, só para ele voltar para a média, eu nem estou sendo otimista. A média do Ibovespa de 13 vezes, isso aqui o BTG negocia com tranquilidade, tá? Hoje o banco cotado em 8 vezes e para 2026 com uma queda na Selic pode lucrar ainda mais, então o PL projetivo poderia ser ainda menor do que 8 vezes. Mas vamos nos basear aqui 8 vezes. Ele teria um potencial de alta de 62% na cotação, que hoje ele é a R$ 35, ele teria um espaço ainda para subir ali para os seus 50 a 56 reais, tá? Denotando de que o Itaú está muito barato, por isso que eu sigo comprando na carteira, olhando tanto para um potencial de upside e também para me aproveitar de bons dividendos aqui que o banco me proporciona. Fora que é um banco premium, não tem tanto risco de crédito, porque sua carteira é atrelada muito para alta renda, tá? Diferentemente do Banco do Brasil, não sofre com ciclos, tá? Ele é muita qualidade, por isso que eu também decidi colocar na carteira como a segunda maior posição, me aproveitando da altíssima qualidade que o Itaú possui, somada a bons proventos e um potencial de valorização bem acima da média. Então perceba que essa notícia matou em cheio, tá? Olha só, o cenário apresentado é claro, Petrobras, Banco do Brasil, BR Partners e Itaú podem colocar o investidor diante de um dos melhores ciclos de dividendos dos últimos anos. Por quê? Queda na Selic, recuperação econômica, reprecificação de ações descontadas, forte geração de caixa das empresas e gatilhos relevantes como margem equatorial na Petro e o excesso de capital no Itaú, potencial de upside no Banco do Brasil e BR Partners aí crescendo a uma taxa bem expressiva no longo prazo. Vou aproveitar todas essas sinergias na carteira do canal. Pessoal, de fato, tá? É tanta oportunidade que a gente não sabe nem o que comprar.
Mesmo que eu tenha bastante dinheiro para comprar, vamos supor, tô comprando Itaú, daqui a pouco o BRBI tá barata, daqui a pouco o Banco do Brasil tá barato, ainda mais agora para 2026 com recuperação no agro. Daqui a pouco o Petro, BB Seguridade, Vale tá barato. Por isso que não dá para comprar tudo, tá? Eu acho que com o capital que você tem que focar em poucas. Não vai dar para você comprar tudo. Porque se você for atirando para todos os lados, você não vai ter tanto retorno. Essa daqui é a minha opinião, tá? A não ser que você seja um cara com muito dinheiro. Aí você pode comprar tudo. Mas eu não tenho tanto a tal de fazer esse ponto, tá? Agora eu tô montando posição no Itaú. Quando eu atingir minha meta de 35% em Itaú, eu vou voltar a comprar BRBI, vou voltar a comprar Banco do Brasil, vou voltar a comprar BB Seguridade, Petro e Vale. Tem que ser aos poucos, né? As coisas vão acontecendo aos poucos, não tem que ter pressa. Vamos ter uma vida inteira para comprar ações e as oportunidades sempre vão aparecer na medida do possível, tá? Nossa, Pablo, eu achei seu vídeo massa demais, só que aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento para ficar me matando de estudar, tô começando na bolsa agora, precisava de um norte, e para mim que já tenho conhecimento, eu não posso ficar vidrado no mercado financeiro, eu tenho outras coisas para fazer. E para você que ficou comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, você pode aí levar essa planilha de graça e ter para sempre com você, tá? Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada plano especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Que já tem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. Fora também mais de 100 ações que você pode analisar aqui. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Então olha a infinidade de oportunidades. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também será disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Estamos com essa meta de 10 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem, tá? Se vocês possuem ações da Petrobras, Banco do Brasil, BR Partners e Itaú. Em particular, tem as 4 na carteira e é até difícil de calcular qual que vai dar mais retorno, mas eu faço o meu chute. Eu acho que a que mais vai dar retorno vai ser a BR Partners em primeiro lugar, segundo lugar o Banco do Brasil, terceiro lugar a Petrobras e último lugar o Itaú. Só que dentre todas essas, a mais segura com retorno mais previsível é o Itaú, enquanto as outras são mais arriscadas. Portanto, eu quero ter posição nas mais arriscadas, pessoal. Não tem jeito, tá? A gente tem que ter um pouco de tudo. Tem que ter o Itaú com muita qualidade, mas também tem que ter as mais cíclicas para a gente aproveitar as sinergias que o mercado nos proporciona, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!